A Bíblia vai nos dizer que a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Bem-aventurados são aqueles que ouvem as palavras da profecia. Mas de qual profecia, pregador? Da palavra de Deus. Se faz necessário e oportuno eu estar nesse lugar para transmitir mais uma vez a palavra de Deus. Sabemos que a palavra de Deus é vida, vida para todos aqueles que a ouvem, a recebem e decidem pôr em prática pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se quisermos agradar a Deus, se quisermos agradar ao Pai, é necessário a fé. Quero compartilhar nessa tarde uma palavra que está no livro de Mateus capítulo 6, ao qual Jesus nos vai relatar que é uma palavra de busca às riquezas. É uma palavra que vai nos exortar, é uma palavra que vai nos libertar daquilo que não sabemos, que diz assim, no versículo 19: não ajunteis tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer de uma busca às riquezas. E Jesus, aqui nos relatando, Jesus nos fala para não juntarmos tesouro nessa terra. Sabemos que o homem e a mulher, muitos procuram ajuntar as riquezas dessa terra, procuram ajuntar os tesouros dessa terra, e vão dia a dia, vida a vida, numa batalha para juntar tudo aquilo que tem valor ao homem. Mas Jesus nos fala nessa palavra para não juntarmos tesouro nessa terra, pois Jesus nos fala que devemos sim ajuntar um tesouro, mas Jesus nos fala, nos exorta e nos repreende para não ajuntarmos os tesouros dessa terra. E o que é ajuntar tesouros nessa terra? É tudo aquilo de valor que eu coloco, que faz parte dessa terra.
não do céu. Jesus nos fala, em hipótese alguma, devemos levar uma vida em busca dos tesouros dessa terra, de tudo aquilo que é valoroso, de tudo aquilo que é materialmente valoroso para o ser humano, mas faz parte somente dessa terra. E Jesus, nessa palavra, nos fala para não ajuntarmos tesouros nessa terra. E quantos são aqueles que vira e mexe, devem uma vida atrás das preocupações dessa terra, trabalhando que nem doido para juntar os tesouros dessa terra. Jesus vai nos dizer que há um tesouro para nós ajuntarmos, mas não é o tesouro aqui dessa terra, pois tudo que é dessa terra vai ficar aqui, não levaremos nada. Então devemos meditar nessa palavra logo de início, ao qual o Senhor nos fala que é para nós não ajuntarmos valores, tesouros nessa terra. Jesus fala do único tesouro. É um tesouro valoroso, um tesouro que não tem valor. Se o homem for avaliar o tesouro que Jesus vai nos dizer, que é tanto para mim quanto para vós que ouvem, ajuntar, não conseguiremos, de tão grande valor. E Jesus cita 3 características. Jesus cita a traça, a ferrugem e os ladrões, porque todas essas 3 características citadas por Jesus é dessa terra. E todas essas 3 que Jesus citou, elas acabam, elas ficam nessa terra, não estarão no tesouro espiritual ao qual Jesus vai nos dizer. E Jesus continua dizendo, porque onde estiver vosso tesouro, aí também o vosso coração. Tudo aquilo que ocupa o centro das nossas vidas, mais do que o Criador, lá está o nosso coração. E quantos estão com o coração cheio das coisas, dos tesouros dessa terra? Quantos? Quantos estão numa busca e fazem dos tesouros, dos valores dessa terra a sua primazia de vida? Quantos? Quantos vão
religiões, atrás dos falsos profetas que pregam a prosperidade, entre aspas, dizem ser de Deus, porque a prosperidade de Deus não é coisas materiais, mas sim as celestiais. Jesus não veio trazer prosperidade material para ninguém, nem para mim, nem para vós, mas sim um tesouro eterno, ao qual eu e você deva observar para conquistá-lo. Louvado seja Deus. E Jesus continua dizendo: a candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem maus, todo o corpo estará em trevas. Mas se os seus olhos forem bons, o seu corpo terá luz. Jesus nos está dizendo que se os nossos olhos espirituais forem bons, e nós colocarmos os nossos olhos na riqueza de Deus, a riqueza espiritual, os nossos olhos sempre serão bons. E Jesus nos vai dizer no versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Jesus associa aqui a riqueza ao nome Mamon, e se associa Mamon a um Senhor. E Jesus nos fala que ninguém pode adorar ao mesmo tempo a dois senhores, ou amará um e odiará o outro. A quem você está amando nessa terra? Qual Senhor que você está buscando nessa terra? Qual Senhor? Qual Senhor que você está se dobrando todos os dias? Qual Senhor que está dirigindo a sua vida? É momento de refletir, porque Jesus nos diz que não tem como eu e você agradar a dois ao mesmo tempo. Ou nós agradamos a Deus, ou agradamos o mundo. Ou nós agradamos a Deus, ou agradamos as riquezas dessa terra. Louvado seja Deus. Quem é seu Senhor? Muitos nos dias de hoje pregam um evangelho da prosperidade. Não é difícil eu e você buscar esse evangelho. É só dobrar ali, logo ali, a esquina. Cada esquina tem um espaço para uma reunião, entre aspas, uma reunião semanal.
ou seja, na segunda, na terça, na quarta. Tem reuniões de segunda a segunda. Tem reunião para todo tipo, menos para a palavra que liberta, menos para a palavra da salvação. E Jesus veio nessa terra para trazer para mim, para você, a salvação eterna. E muitos buscam pela prosperidade desses falsos profetas, desses falsos ministros do Evangelho. É preciso analisar, é preciso comer a Bíblia, para não ficar enganado. Jesus mesmo disse, no capítulo 24 de Mateus, para nós termos cuidados com os falsos profetas que estão no nosso meio. E tem muitos. Tem muitos. Só não são chamados por Deus, mas todos chamados pelo homem. Porque a ganância, mamão, dominou o coração deles. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O Evangelho de Jesus não agrada a ninguém, nem você, muito menos eu. O Evangelho do falso profeta, ele é agradável, ele soa bem aos nossos ouvidos, mas não salva. Então Jesus está falando aqui, Jesus está nos alertando perante essa exortação, perante essa repreensão, que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós amaremos um, entristeceremos o outro. A quem você serve? A quem? Quem é o seu Senhor? Quem é o Senhor que dirige a sua vida? É momento de refletir e voltar à palavra de Deus, para todos aqueles que estão em busca desse evangelho da prosperidade. E é momento de todos aqueles que não conhecem a palavra de Deus deixar o reino de Deus nascer dentro de vós. Porque sem o reino de Deus nascer dentro de mim e de você, não veremos a Deus. É preciso se arrepender e se converter dos seus pecados, dos seus maus caminhos, para que sejamos salvos. Só veremos o reino de Deus após nascermos de novo, ter um novo nascimento. E não vos falo aqui de uma placa de reunião, eu não vos falo aqui para ninguém de religião, de crença, não, é apenas a palavra de Deus. Com a palavra de Deus não tem barganha, com a palavra de Deus não tem heresias que existem, com a palavra de Deus não tem profetas que permanecem, com a palavra de Deus a mentira tem que bater e retirar. Pois a palavra de Deus é libertação, ela liberta,
o nosso entendimento. Porque achamos que o nosso entendimento está correto. Mas quando vamos explaná-lo diante da palavra de Deus, vemos que muitos de nós se encontraremos em falha com a palavra. Quem é o seu Senhor? Pois não podemos servir a Deus e a Mamon no mesmo tempo. Não podemos servir a Deus e as riquezas dessa terra. Jesus está nos oferecendo um reino valioso, ao qual não podemos imaginar ou contar os valores dessa terra. Jesus nos fala que a nossa vida espiritual é bem mais valiosa e importante do que buscar os tesouros dessa terra. E gastamos muito tempo atrás das coisas terrenas, atrás de comida, de roupa, de bebida, mas não preocupamos com a nossa alma. E a nossa alma que viverá numa eternidade, seja ela em descanso no paraíso, ou seja ela na perdição do inferno. Essa é a palavra de Deus. Essa palavra que os falsos pregadores, os pregadores de rosa, os pregadores de prosperidade, dificilmente vai pregar nas reuniões. Porque essa palavra não dá lucro para os falsos profetas, para as placas religiosas. Essa palavra de arrependimento não dá lucro para esse evangelho humanistas que vemos hoje no Brasil. Jesus nos oferece um reino celestial. Jesus nos oferece um tesouro incomparável às coisas dessa terra. Mas muitos não dão crédito na palavra do mensageiro. Mas muitos dão crédito nas palavras dos falsos profetas que estão aí nas reuniões dentro dos templos. Jesus nos disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E quantos estão querendo seguir Jesus? Quantos estão seguindo muitas coisas, mas menos Jesus? Quantos? É a verdade que incomoda. Mas eu não estou nem aí se você está gostando ou não. Meu compromisso é com a palavra de Deus. Meu compromisso não é com as heresias. Meu compromisso não é com o homem. Meu compromisso não é com os falsos profetas. Meu compromisso é com a palavra de Deus. Porque muitos dizem ter compromisso com a palavra de Deus, mas negam o Senhor Jesus em metade
da Bíblia. Eu estou falando aqui dos pregadores de plantão. Eu estou falando aqui dos falsos profetas. Muitos negam, porque o coração da maioria está tomado por mamão, com a sede nas riquezas dessa terra. Estão enganando as pessoas e sendo enganados pelo diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Mas louvo a Deus que muitos nessa tarde estão tendo a oportunidade de ouvir a verdade. Essa verdade que liberta. O Evangelho é: arrependa-se e se converta ao Senhor, para que tenham os vossos pecados apagados diante de Deus. E quem pode perdoar o meu e o seu pecado, se não for por Jesus? Ninguém mais pode perdoar pecados. Ninguém, nem o homem, nem os homens que estão vivos, nem os homens que já morreram. Ninguém pode perdoar pecado, a não ser Jesus Cristo, que morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita do Pai. Está como mediador entre Deus e o homem. Só por Jesus o homem pode ser salvo. Só por Jesus o homem pode se livrar de mamão. Pois a sabedoria de Deus, ela previne a avareza. Se formos sábios na palavra de Deus e executarmos essa sabedoria que vem de Deus, mamão, os desejos, as riquezas dessa terra não seduzirão o nosso coração, muito menos tomarão lugar na nossa alma. Louvado seja Deus.